Muito bem, galera. Paramos essa nossa aula sobre combustíveis, sobre energia, nessa tela da energia nuclear, tá? E agora, nessa segunda parte, a gente vai dar prosseguimento à nossa aula, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente pode classificar as fontes de energia? Então, elas podem ser classificadas em fontes primárias e fontes secundárias. As fontes primárias são as fontes de energia que ocorrem na própria natureza, tá? Então, na própria natureza, a gente já encontra essas formas de energia aí. E as secundárias são as formas de energia que a gente consegue através de transformações. A gente obtém energia através de transformações, como eu falei na primeira parte, de uma energia para outra, tá bom? Então, aqui vocês têm alguns exemplos dessas fontes de energia primárias: o sol, a água, o vento, o gás natural, o petróleo bruto, entre outros. E aqui alguns exemplos de fontes secundárias de energia: a eletricidade, a gasolina e outros derivados do petróleo aí, tá bom? Então, uma das formas de classificar a energia em relação às suas fontes, a gente tem fontes primárias e fontes secundárias. As fontes primárias, elas também podem receber uma outra classificação. Essa daqui é muito comentada, é muito estudada, tá? Fontes renováveis e fontes não renováveis de energia, tá certo? As fontes renováveis são essas que já existem na natureza e que a gente pode usar à vontade, que não acaba, tá bom? Já as fontes não renováveis, aí um erro de interpretação que alguns fazem, muita gente acha que fonte não renovável, até pelo nome não renovável, significa que existe no mundo, vai acabar e pronto. Não é exatamente isso, é quase isso, mas não é exatamente isso, tá? Então, na verdade, a grande questão das fontes não renováveis de energia é que o processo de formação delas é extremamente lento, é muito lento. Então, o uso que nós fazemos dessas fontes de energia é mais rápido do que a sua renovação, tá? Então, a gente, pelo fato de ser um processo muito lento e que o uso contínuo vai fazer com que uma hora acabe e a gente não tenha mais acesso a essa fonte de energia, é que a gente diz que ela é não renovável. Mas não renovável não significa exatamente para todas elas que existe no mundo e a hora que acabar não produz mais, tá? Produz, mas como eu falei, é um processo muito lento, tá certo? Aqui, então, vocês têm algumas imagens da produção de energia por fontes renováveis, tá? O Sol, que é representado por uma placa solar, né? Que a gente pode, hoje, utilizar a energia solar em casa, por exemplo. Então, o Sol, aliás, o Sol é a principal fonte de energia da Terra, em todos os sentidos, tá? É ela que traz para a gente aqui, principalmente, a energia que a gente utiliza inicialmente. Então, o início da energia que a gente utiliza na Terra é proveniente aí do Sol, tá? O vento... Ah, professor, mas aí o que teria o vento a ver com o Sol? O vento nada mais é do que o ar se movimentando, né? Até uma rima, né? O vento é o ar em movimento. E esse movimento do ar, ele ocorre, por exemplo, por conta de diferenças de temperaturas nele, no ar, tá bom? Então, o sol, o vento, a água, a biomassa são fontes de energia renováveis, tá? O que é a biomassa, professor? Biomassa é um processo até que vem ganhando corpo, ganhando peso na utilização, né? Corpo e peso no sentido figurado e não químico. A biomassa ela é uma produção de energia a partir de materiais, principalmente de origem vegetal, mas também dá para a gente conseguir energia a partir de material de origem animal. De qualquer maneira, a biomassa, bio é vida, tá? Então, a biomassa é a produção de energia a partir de matéria orgânica. Então, a gente pega a matéria orgânica e extrai a energia contida nela, tá bom? Então, o sol, o vento, a água e a biomassa são alguns exemplos de fontes renováveis de energia. Não são os únicos, tem outros, mas eu coloquei para vocês esses exemplos. Assim como fontes não renováveis, eu coloquei esses 3 exemplos, mas existem outros também, tá?
Então, fontes não renováveis de energia, o gás natural, o petróleo, o carvão mineral. Então, como eu falei, são fontes de energia não renováveis porque eles existem, se formaram em milhões e milhões de anos, aí nós descobrimos, passamos a utilizá-los e não teremos a renovação dessas fontes de energia tão rapidamente quanto a gente faz uso deles. Então, vai chegar uma hora que ele vai acabar. A tendência é essa, se a gente continuar usando essas fontes de energia, né? Se a gente não passar a utilizar outras, a produzir outras, dominar outras fontes de energia mais limpas e renováveis, a tendência é que na hora essas fontes de energia aqui acabem, tá bom? Então, a gente vai ter que, por bem ou por mal, recorrer a outras fontes de energia. Existem outras também, mas eu coloquei esses 3 exemplos para vocês aqui, tá? Então, aqui, ó, as formas que a energia pode se apresentar, tá? Na nossa primeira parte da aula, eu falei para vocês sobre transformação de energia, que a gente transforma uma energia em outra. Dei o exemplo da lâmpada em casa, né? Que a gente recebe a energia elétrica, que já é uma energia transformada, ela é fonte secundária. E aí a gente recebe na forma de energia elétrica e transforma em energia luminosa, a luz. Liga a televisão, o rádio, energia sonora. Então, a gente transforma as nossas fontes de energia aí, tá? E aí, então, aqui vocês têm alguns exemplos de formas de energia. A energia solar, a energia luminosa, a energia eólica proveniente dos ventos, a energia hídrica proveniente da água utilizada nas hidrelétricas, as ondas, tem países que já trabalham aí com produção de energia a partir das ondas, tá? A energia sonora, o som, a energia térmica, que é o calor, a energia elétrica, provavelmente a mais conhecida de todos, e a energia química. A energia química, inclusive, ocorre no corpo da gente quando a gente se alimenta, por exemplo, a transformação do alimento ingerido para liberar energia para o corpo da gente funcionar, para o nosso organismo funcionar, tá? Então, a digestão do alimento para a gente retirar substâncias químicas presentes nesse alimento, a gente chama de processo químico, e a energia proveniente dessa digestão é a energia química, tá bom? Então é isso, tá? Com isso a gente conclui essa aula sobre combustíveis, sobre energia. Já sabe, qualquer dúvida manda para mim, que eu estou pronto aí para tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima, pessoal.